Fala galera, beleza? Eu tava vendo uns vídeos no YouTube esses dias e cada videozinho agora tem um anúncio, né? Que você pode cortar em 5 segundos. E eu acabei vendo um vídeo institucional da TIM com o Manuel Horácio, presidente do conselho, dizendo que ele tem um compromisso com o Brasil de investir 9 bilhões. Hipocrisia, gente. Hipocrisia. Compromisso com o Brasil, porra nenhuma. Porque a TIM se implantou aqui às custas de cabeça de pequenos e médios empresários, levando dezenas de empresas de prestação de serviço, dezenas de fornecedores à falência, destruindo as empresas, destruindo os pequenos e médios empreendedores brasileiros. Hipocrisia. O que acontece? A TIM, quando ela se implantou no Brasil, eu tenho uma fonte muito próxima, tá? Que inclusive eu conversei com essa fonte em questão de dias aí, inclusive foi nesse final de semana, que essa pessoa me contou que a TIM, quando ela se implantou no Brasil, ela entrou e começou a vender planos, e junto com ela trouxe algumas empresas coligadas que prestavam serviço para ela no mundo todo, tá? Uma delas era a Tecnosystem, que foi a citada por essa pessoa, que foi aonde ele foi um prestador de serviço, ou seja, ele foi um dos principais prejudicados, certo? Então ele me contou que essa Tecnosystem veio aqui declarando que era uma empresa que prestava serviço para a TIM no mundo todo e que havia muito capital na Itália, tinha realmente aí um bom lastro e que tinha um crédito aprovado do banco, realmente foi checado pela diretoria. A empresa que contratou essa pessoa foi uma empresa chamada CCO Telecomunicações, e o gerente da CCO passou para ele, numa reunião, que foi checado pela diretoria e existia um crédito aprovado de muita grana, coisa de muitos milhões de reais, ele não tem ideia do tamanho, isso que não foi divulgado pela gerência, e um determinado banco que também não foi divulgado, tá certo? E é isso que ninguém sabe, nem a mídia divulgou o que aconteceu. Ou seja, e eles tinham pressa. Para quê? Porque a TIM veio aqui dizendo que estava inovando e ia implantar, como não havia ainda tecnologia GSM aqui, ele vinha implantar as antenas de transmissão. Para quê? Para distribuir sinal GSM. Inovar o mercado de telecomunicações no Brasil. Até aí, beleza, muito bom. Vamos implantar uma tecnologia nova. O que ninguém sabe, gente, é que essa Tecnosystem contratou essa CCO, que contratou diversas empresas de prestação de serviço, e não era só essa Tecnosystem, era coisa de 7, 8 empresas coligadas, ou seja, imagina quanta gente não foi contratada para prestar esse serviço. E essa pessoa me disse que na época prestava serviço para a Telefônica, e eles já vinham prestando há algum tempo. Eles saíram da Telefônica por um motivo que isso fica para um outro vídeo, tá certo? E nesse meio tempo apareceu essa contratação da CCO, e eles diz que a Tecnosystem tinha muita pressa nisso, porque a TIM já tinha muitos planos vendidos e precisava pôr isso em execução. E essa CCO ofereceu que eles construíssem 15 antenas. Essa pessoa já é um senhor, tá? Já tem seus 73 anos, hoje está aposentado. E ele, por já ter uma longa experiência de mercado, disse: olha, eu não posso fazer 15 torres, né? Na verdade, o que ele pensou na hora: eu não conheço a Tecnosystem, eu não conheço a TIM, está chegando agora, eu não vou assumir um compromisso que de repente eu não posso honrar. Ou seja, o cara estava preocupado em ele não poder honrar com a empresa, tá certo? Mal ele sabia o que ia acontecer, né? E aí o que aconteceu? Começou a construção. A Tecnosystem, as empresas de telecomunicação, informação cedida por ele também, para começar os serviços, eles adiantavam capital para que as empresas começassem a executar os serviços que foram designados ali em contrato. E houve o adiantamento, ou seja, entrou no mercado perfeitamente normal, como qualquer empresa de telecomunicação. Porém, quando isso estava tudo construído, ok? A Tecnosystem e as outras empresas coligadas sumiram, decretaram falência e sumiram, não pagaram ninguém. Ou seja, a CCO não recebeu, ele não recebeu. Ele me disse que na época o prejuízo dele foi coisa de quase 500 mil reais. Isso porque ele assumiu, acho que foi 3
um pouco mais, um número de torres um pouco maior, tá certo? Agora imagina quem assumiu um compromisso de 15 torres e construiu isso, tá? Entre material, mão de obra, ele tomou um prejuízo aí de 500 mil reais. Essas empresas não pagaram ninguém. E aí, eu não acreditei, né? Falei, pô, é mesmo? Sério? Eu não tinha ideia disso. Ele falou, não tem ideia porque isso não foi divulgado em lugar nenhum. Isso não saiu na mídia, isso não saiu em lugar nenhum. Tá certo? Ninguém ficou sabendo, a coisa aconteceu, eu estou com um processo na justiça, eu já ganhei esse processo e eu não recebi meu dinheiro ainda. Ok? Então, gente, o que está acontecendo? O cara vem falar agora, seu Manuel Horácio vem falar para mim que está com compromisso com o Brasil. Porra, meu, a empresa em que ele é presidente do conselho, para se instalar no Brasil, deu um calote de 100 milhões de reais. Porque após essa conversa, eu fui no site do Consultor Jurídico, é um site muito legal. Quem quiser ir vai ver diversos processos, vai ver muita falcatrua, inclusive de políticos. E tá lá o tamanho do rombo, 100 milhões de reais. Eu vou deixar inclusive os links aí embaixo para vocês verem, tá? Quem quiser checar realmente aí todos os processos em andamento, tá certo? Todos pediram falência. Só que antes de pedir falência, com o tempo que a justiça dá de intervalo para que seja decretada a falência, essas empresas limparam todo o patrimônio interno deles, ou seja, todo o patrimônio dessas empresas coligadas, Tecnosistemi, não tinha mais. Sobrou o que? Massa falida. O que tinha na massa falida? Nada. Ou seja, foi o maior golpe que eu já ouvi de uma empresa hoje que virou um monstro e ainda tem a pachorra de colocar no YouTube, de colocar na televisão, que tem um compromisso com o Brasil. Compromisso porra nenhuma. Vocês são ladrões. É isso que vocês são ladrões. Tá certo? Vocês têm compromisso com o bolso de vocês. E não adianta negar, não. É bem por aí. Então, galera, isso é mais um motivo que vocês estão vendo que uma empresa multinacional, quer dizer, vem pra cá disposta a dar um calote de 100 milhões e quebrar pequenos e médios empreendedores brasileiros. Agora vamos pensar, gente. Quem será que viabilizou a entrada desses caras aqui? A gente pode parar e pensar, né? Ninguém entra aqui, na época não havia uma legislação, segundo o Conjur, na época não havia uma legislação para esse ramo de telecomunicações. Mas espera aí, para a entrada de uma empresa multinacional aqui, tem que, e com um projeto dessa magnitude, tem que haver alguma viabilização. Quem foi que viabilizou? Como é que um banco, inclusive no Conjur diz que a Tecnosistemi, lá na Itália, tinha um grande capital, mas estavam todos em moratória. Como é que aprovou um crédito no banco aqui? Alguém viabilizou, a gente pode parar para pensar, né, gente? Quem será que foi? Eu não fui. Não é verdade? Quem será que foi? Coincidência? 2002, né? Vamos pensar. Foi um ano fatídico aí, 2002, né? É uma coisa pra gente parar pra analisar. Tá bom, galera? Isso é pra avisar que TIM não tem compromisso com o Brasil nenhum. Muito pelo contrário. Tá? São ladrões. São ladrões. São pessoas que vieram aqui e destruíram a vida de dezenas de pequenos e médios empresários. Não quiseram saber de nada, não pagaram ninguém. Dessa forma é fácil se estabelecer no país e investir 9 bilhões até 2014, não é? Então é isso aí, os links aqui dos processos estão aqui embaixo. E galera, vamos acordar que essa rapaziada tá chutando balde. Essa rapaziada tá chutando balde. Vamos acordar. E a TIM, por sua vez, durante todo esse período de processos, negou qualquer envolvimento com o caso. Diz que não tinha nada a ver com essas empresas. Ora, como é que não tinha nada a ver se essas empresas vieram para o Brasil alegando que construiriam antenas para a TIM e na mesma época que a TIM se estabeleceu e eram empresas que prestavam serviço para a TIM no mundo todo? Como é que ela não tinha nada a ver com o caso? Hoje ela nega, diz que não tem nada a ver com isso. Eu acho uma coisa extremamente absurda. Porém, a arte de negar no Brasil é uma coisa que se tornou profissional. Eu esqueci de dizer ainda que em 2010 tudo isso acabou em pizza. Todos os processos foram prescritos e essas companhias não podem ser mais julgadas.
Elas estão totalmente imunes de qualquer tipo de julgamento. Que coisa, né, gente? Que coisa. E o brasileiro, mais uma vez, que se foda. Não é isso? O pequeno e médio empresário, que se foda, que quebre, né? E para variar, mais uma vez, acabou em pizza. Valeu.